Fala, maratonistas, amantes de séries, amantes dos streamings caros pra bexiga. Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos conferir todos os lançamentos, ou quase todos, na verdade, os principais lançamentos do mês de abril, que é o melhor mês do ano, todo mundo sabe. Então, sem mais enrolação, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para conferir todas essas novidades, porque, meus amigos, espero que você esteja com muitas séries em dia, porque muita coisa vai vir em abril e vai com certeza atrasar o seu backlog. Então, vamos lá conferir tudo isso. Começando com uma série que eu vou ter que mencionar posteriormente, porque a gente vai ter um parêntese no vídeo falando sobre algumas séries animadas, né, ou famosos animes aí. Mas, enfim, a primeira delas é Devil May Cry, que chega na Netflix agora no dia 3. A série animada que eu estou separando na minha cabeça como série animada, esse tipo de produção, para diferenciar um pouco dos animes, né? Traz aí a história de Dante novamente, porque essa aqui é uma adaptação do jogo, né, Devil May Cry. Então essa é a história que a Netflix quer contar de Dante, um meio humano, meio demônio, que acaba, né, servindo ali basicamente como um caçador de demônios, né, alguém que você contrata quando você tem algum BO. Mas aí é que tá, não é mais ou menos do jeito que é Constantine, por exemplo. Aqui são os demônios um pouco mais, como eu posso dizer, assíduos, mais porradeiros, né, e tem outras coisas envolvendo esse tipo de mitologia. Aqui a gente vai por um lado bem mais sombrio da coisa mesmo. A porradaria vai engrossar mesmo. Algo parecido com a própria adaptação de Castlevania, que também é uma produção da Netflix que está apostando bastante nesse tipo de obra, né? A gente está vendo muitas animações nesse formato, né, basicamente. Então, o estúdio Mir, que é o responsável por trazer Devil May Cry, é o mesmo que fez aí, por exemplo, as adaptações de The Witcher para animação. Então tem o filme recente aí animado de The Witcher que é As Sereias das Profundezas, e tem também o Conto do Lobo, ou A Lenda do Lobo, uma parada assim, né, que é do mesmo estúdio. Que em contraponto, né, tem outros estúdios também trabalhando em outras animações, que é a Powerhouse Animation, que faz também, né, a série animada do He-Man, a nova da Netflix, que, diga-se de passagem, é lindíssima. Algo que é bem interessante e é, como sempre, legal ver, né? Então fica aí ligado, porque Devil May Cry promete muito. Eu tô bem ansioso para assistir esse, na verdade, né? E ainda nesse tema, no mesmo dia, sai a série Caçador de Demônios, ou no original The Bondsman, que é uma série da Prime Video, essa série, né, live action mesmo, onde vamos ter aí um investigador que acaba indo de F, né? Só que ele é trazido de volta à vida, recebendo uma certa segunda chance. Mas só que ele precisa, né, pagar essa dívida que ele acabou adquirindo sem pedir, que é caçar demônios. E caçar demônios para o diabo. Isso mesmo, para o próprio Satanás. E aí entra toda essa questão da série, onde ele vai ter uma lista de demônios para caçar, demônios esses que acabaram escapando do fogo eterno, né, fugindo assim do inferno. E cabe agora a esse detetive, o detetive Ruby Holloran, eu acho que é assim que se fala, né, Ruby Holloran, sei lá, um trem desse aí, caçar esses demônios, exorcizá-los do jeito que for e, claro, né, pôr um fim assim à sua passagem pela Terra, os devolvendo para o Tinhoso. E a série lembra bastante em alguns aspectos os próprios, né, Winchester, alguns momentos da série Green, só que somente voltado para demônios, não tem outras criaturas. Pelo menos que a gente viu no trailer, né, não tem outras criaturas. Não sei se isso acabaria se expandindo, né, mas eu não sei. A série parece interessante, me chamou a atenção em alguns momentos ali, e eu vou dar uma olhada aí nessa primeira temporada, né? Vamos ver se eles conseguem entregar algo interessante dentro dessa série, né? Porque lembra bastante dessas que eu mencionei. E também chega a série Pulse na Netflix. Essa é uma série médica, basicamente, que me lembra várias outras. Então, para mim, é um tipo de série meio genérica que está retornando, né? Porque Grey's Anatomy tá meio ali, né, na média ultimamente, e não tem trazido público novo. Quem está acompanhando já é uma galera que está acompanhando há muito tempo, porque tá na, sei lá, 25ª temporada. Então, esse tipo de público
está acompanhando desde tempo, porque já foi muito longe e não pode parar agora, né? Mas enfim, esse tipo de série está voltando, né? Com muitas outras séries, teve a The Pitt agora, né? Na Max também, então muitas dessas séries estão retornando e Pulse da Netflix vai nesse mesmo caminho de séries novelas. Se te interessou, me diga aí o porquê, porque pra mim não me interessou nada. E indo para esse mesmo caminho de K-drama ou dorama, se você preferir, a série Karma da Netflix também chega este mês. A série tem ali alguns aspectos diferentes do que a gente está acostumado, mas é uma série de mistério ali que também não me chamou tanta atenção assim. Pois a partir dos momentos ali que a gente vê no trailer, onde tem essa investigação de alguns fatores que aconteceram envolvendo os protagonistas, eles vão ter, né, algumas correções do próprio destino, ou para muitos, né, o que chamamos de karma. E a série tem essa perspectiva, mas eu não achei tão interessante, mas fica aqui o adendo também. Agora, uma série que me chamou a atenção é a série Maria e o Cangaço, da Disney Plus. A série vai trazer aí, claramente, né, uma história brasileira e parece interessante, do ponto de vista de Maria Bonita, que participou, né, ao lado de seu marido Lampião de várias empreitadas com a sua, né, prole do cangaço, basicamente, né, um dos maiores bandidos, né, na época, e um dos nomes mais famosos do cangaço, né, que a gente tem por aí. Então muita coisa se espera dessa série, vamos ver se a perspectiva de Maria Bonita consegue entregar, né, uma obra que a gente aprecia cada vez mais. Depois dos últimos anos aí, meio ok, né, dentro das produções brasileiras, algumas coisas estão vindo aí com uma certa produção, eu diria, um pouco maior, né, um pouco mais de grana, né, envolvendo as produções brasileiras. Então fica aqui a recomendação, pelo menos para você ficar de olho, né, nessa série aqui, né, chamada Maria e o Cangaço. Essa temática é muito massa, né, eu gosto bastante. Pena que o Auto da Compadecida 2 foi horroroso. E também temos série para Apple TV Plus, que vai chegar com algumas coisas interessantes, eu diria, esse mês. A primeira delas é a série Seus Amigos e Vizinhos. A série eu comentei sobre ser uma das séries mais esperadas do ano porque traz uma história um pouco diferente, onde um cara que acabou alcançando certo sucesso se viu em meio a uma perda gigantesca em sua vida, né? Uma decadência sem fim. O sucesso acabou abalando as estruturas aí do seu lar e ele acabou se divorciando e, claro, isso ocasionou, né, na própria renda dele e ele acaba, né, indo pro buraco. Isso tudo envolvendo algumas polêmicas que ele estava escondendo. Então ele, para tentar manter o status de vida ou até mesmo, né, as aparências em volta aos seus amigos e vizinhos, ele começa a meio que roubar, a assaltar os seus vizinhos em um condomínio de luxo. Se isso vai dar certo de fato, não sei. Eu sei que a série tem essa promessa de ser algo, né, diferente, abordando também um tema diferente. Vamos ver aí como eles vão entregar certas coisas, como o mistério de tudo isso que aconteceu vai afetar na vida dele, e cabe a gente, né, esperar coisas boas. A Apple TV Plus geralmente acerta e a gente torce pelo melhor. E a Apple também vai trazer uma outra série, só que essa aqui é bem bizarra, né, eu diria. Uma série de comédia, só que uma comédia um pouco diferente, uma comédia familiar, não no estilo sitcom. Mas enfim, a série Vidas Processadas é um pouco diferente do convencional, onde vamos acompanhar a vida da família Chambers, que tem ali vários aspectos diferentes que fazem de tudo, né, para atingir aí os seus objetivos, né, as suas fantasias. A série de fato acontece quando Hampton Chambers, né, o pai da família, acaba saindo da prisão e encontra a sua família um pouco diferente, né, do que ele havia deixado. Eles acabaram indo para um outro lado, né, e não o que ele queria, o que vai ocasionar em algumas coisas interessantes, para dizer o mínimo. A série se passa nos anos 60, né, no final dos anos 60, ali, por volta de 1969, se eu não me engano. Então a gente vai ver aí algumas peripécias estranhas, para dizer o mínimo, dessa época, porque, né, se passa na Califórnia. E a Califórnia é conhecida aí por uns caras bem da hora, né? Então vamos esperar aí coisas interessantes da série Vidas Processadas. Outra série um pouco diferente que me chamou muita atenção é uma série da Netflix chamada
Projeto OVNI, isso mesmo. A série não é um documentário, como eu achei no princípio, né, até eu ver o trailer, porque é uma série que vai trazer aí essas teorias da conspiração, esse tipo de coisa, envolvendo um apresentador de TV que vai atrás, né, de um ufólogo para tentar explicar certos fenômenos, mas em rede nacional aparentemente. Ele acaba indo então a esse programa, só que acaba saindo um pouco do controle em alguns aspectos, onde muita gente debocha, né, dele, do que ele acredita, mas algumas outras coisas começam a acontecer, o que deixa, né, o apresentador meio em dúvida, né, dessa questão. Então, a série parece bem divertida, bem diferente, eu diria, né, principalmente por conta do tema e por não ser um documentário, porque geralmente é um documentário, né, envolvendo esse tipo de coisa. Então a série promete ser aí uma coisa diferente em meio a esse tema e que me chamou bem a atenção. Fica ligado aí, que essa aqui provavelmente é uma das mais interessantes. Outra série meio genérica da Netflix vai lançar esse ano também, Ransom Canyon. Seria uma série que, sei lá, uma série genérica que a gente pode colocar ali na perspectiva de Yellowstone, né, e os spin-offs, e lembra bastante também em alguns aspectos, bem assim, de longe, Outer Ranger, esse tipo de série, né, que vai trazer aí um velho oeste moderno, uma parada meio assim, envolvendo famílias da região. Então, não me chamou tanta atenção, porque, como eu disse, parece bem genérico, mas fica aqui, né, aquela menção aqui pra série. E temos outra série também diferente e peculiar, é a série Kareme, que também chega à Apple TV+. A Apple tá trazendo muita coisa esse mês, hein? Essa série, ela traz aí uma série de culinária do primeiro chefe, né, realmente famoso no mundo, indo para esse lado culinário, né, bem específico, né? Então traz uma perspectiva diferente contando a história dele, se passando no século XIX, ali na era napoleônica, mais ou menos nessa pegada, envolvendo, claro, né, a alta classe da época. Mas ele vai ser um cara meio fora da curva, por isso o primeiro chefe realmente famoso, tentando assim, né, atingir o seu objetivo de ser o chefe mais famoso do mundo. Vamos ver toda essa trajetória dentro da série e, diga-se de passagem, né, em questão de entregar algo com uma ambientação, né, em um estilo só deles próprio, né, da Apple TV+, a série eu acho que está em boas mãos, então vamos esperar coisas boas também. Outra série meio genérica que a Netflix vai trazer, diga-se de passagem, esse mês eles estão trazendo umas coisas esquisitas, né, mas enfim, é a série O Eternauta. Essa é uma série, né, que vai ser uma adaptação de um quadrinho, se eu não me engano, argentino. Na verdade eu não lembro se é um quadrinho ou uma graphic novel. Eu acho que é graphic novel, mas enfim. A história me parece interessante na graphic novel, porque quando eu assisti o trailer, eu achei meio estranho e bem genérico, uma ficção científica qualquer. Não sei se vai surfar o hype ou se vai passar por baixo do radar da galera, mas eu sei lá, né? Vamos esperar para que seja algo interessante, principalmente porque ficção científica, astronauta é o que eu gosto e eu achei meio genérico. Então, não sei dizer se vai dar bons frutos essa série aí. E bom, pessoal, então esses foram os destaques do mês, né, de abril no mundo das séries. Espero que vocês tenham gostado, mas calma que ainda não acabou, que ainda vamos ter muitos animes também chegando este mês. Porque, como eu mencionei, temos aí um anime que começou tudo isso, né, no mês de abril, que é o anime, né, ou a série animada Devil May Cry, que chega no dia 3/4. Depois temos a segunda temporada de Windbreaker na Crunchyroll, que muita gente está esperando. Temos também a continuação de One Piece, o arco de Egghead, a parte 2, né, que também chega na Crunch. Temos Fire Force 3, isso mesmo, a terceira temporada do anime de bombeiro, que tem poderes de fogo, que é muito louco isso, que também chega na Crunch. Temos o tão esperado, pelo menos para mim, né, adaptação em anime de Guilty Gear Strive, nesse caso aqui, subintitulado de Dual Rollers, eu acho que é assim, né, mas enfim. Temos também Boku no Hero Vigilantes, que é um spin-off, né, de Boku no Hero, até que a última temporada chegue em outubro, a gente assiste essa aqui, né, que se passa antes dos acontecimentos de Boku no Hero e que vai trazer aí uma história um pouco diferente desses vigilantes que atuam sem licença de herói.
Então eles vão ali meio que na sombra, e eles veem certas coisas, né, que os heróis mesmo de licença acabam não vendo. Então parece legal e que está, né, gerando mais coisas desse universo, que é bem interessante. Depois também temos um anime da Netflix, que é o Moonrise, ou também o Nascer da Lua, se você preferir. Tem chamado bastante atenção. E outro desenho que chega aí na Netflix é Asterix e Obelix. Esse aqui faz tempo que a gente não vê nada, hein? E que nesse caso aqui é a adaptação de O Combate dos Chefes, que é bem legal. A animação parece estar bem bonita, viu? Eu vou assistir com certeza. E bom, esses foram os animes, mas ainda não é tudo, porque temos as novas temporadas que chegam agora em abril. Meus amigos, que mês pesadíssimo. Então fica até o final do vídeo para você conferir todas as novas temporadas que chegam em abril. Então, DJ, solta o som pra gente. E bom, esses foram os destaques, novas temporadas e animes, né? Esse pequeno adendo ali no meio do vídeo, falando, né, sobre o que chega este mês. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito animado para assistir pelo menos as novas temporadas. Né? Endor, a segunda temporada, nossa, insano, insano. Uma das melhores coisas de Star Wars desde, sei lá, o Star Wars. Enfim, temos a segunda temporada de The Last of Us, que vai abordar aí o começo do segundo game, vai trazer coisas novas, coisas que os fãs queriam, meu, parece estar insana. Claro, a sétima temporada de Black Mirror, e o que os caras vão aprontar nessa série. Meu, se vocês quiserem que a gente aborde um pouco mais sobre essas séries, deixem aí nos comentários, beleza? Então, agora sim, vou deixar algumas outras recomendações aqui do canal, como a nossa playlist de lançamentos do mês, tá bem legal, aí tem filmes, séries, tem um monte de coisa, e também nossa playlist de resenhas. Continua aqui com a gente, que às vezes você perdeu alguma coisa e pode conferir em outra playlist. Tranquilão? Então agora sim, vou ficando por aqui, um abraço e fui!